Apenas cochilei por tédio na assembleia de discípulos. Mas a imperatriz quer te executar em público imediatamente. Porque esta assembleia foi organizada especificamente para te encontrar. Anteriormente, a imperatriz usou seus poderes divinos para entrar acidentalmente no seu espaço de sonho. E ouviu você dizer que a seita da Fonte Clara não só será destruída em 3 anos, mas que ela também servirá a um homem com 3 mulheres. Porque esse homem é o filho do destino deste mundo. A imperatriz, é claro, não ficou satisfeita. Imediatamente ordenou que toda a seita se reunisse para desmascarar você, esse louco. E você não sabe nada sobre tudo isso. Quando você viajou pela primeira vez, você se tornou o mestre de um espaço do grande vazio. Contanto que você entre no espaço sonâmbulo no grande vazio depois de dormir, você pode se tornar mais forte. Inesperadamente, a imperatriz espiou acidentalmente fora do reino do grande vazio. E ouviu tudo o que você disse. Nesse momento, o líder da seita da Fonte Clara, Gu Jianfen, varre seus olhos por toda a sala. Ling Feng e Liu Menjiao chegaram? Apresentem-se. No instante em que as palavras caíram, um homem e uma mulher na multidão saíram lado a lado, animados. Discípulos prestam homenagem ao líder da seita e a todos os anciãos. Olhares varrem Ling Feng e Liu Menjiao, causando muita discussão. O Lorde da Terra de repente quer aceitar discípulos. Não seriam eles dois? Todos no coração estão cheios de inveja, ciúme e ódio. Nesse momento, o coração de Ling Feng ardia em chamas. Ele não pôde deixar de pensar consigo mesmo. Era raro o líder da seita nomear alguém em público. Os altos escalões da seita devem ter descoberto meu talento para o cultivo. Esta cerimônia de discipulado, muito provavelmente, foi preparada para mim. Enquanto isso, os belos olhos de Liu Menjiao brilhavam, e ela secretamente olhava para Ling Feng com afeto silencioso. Seu nível de cultivo era mediano, e ela não entendia por que o líder da seita a havia nomeado. Mas isso não importava, já que desta vez ela poderia brilhar junto com Ling Lang. Certamente se tornaria famosa na seita. Gu Jianfen examinou Ling Feng e Liu Menjiao. Então, ele levantou a mão e fez um gesto para que se acalmassem. Esperem. Os discípulos não entenderam o porquê. Mas o líder da seita havia falado. E eles só podiam esperar em silêncio. Essa espera durou 1 hora inteira. Você, por sua vez, simplesmente fechou os olhos para descansar. E começou a sentir sono. De qualquer forma, não era problema seu. Deixe que se resolvam sozinhos. Logo sua consciência estava em um estado caótico. Entrou no espaço Taishu, vagando pelos céus e pela terra. Ocasionalmente, murmurava e sussurrava. Você nem sabe o que disse. E nem sabe quanto tempo se passou. De repente, você viu uma esfera de luz do tamanho de um punho aparecer à sua frente. Esta foi a primeira vez que você viu luz no reino de Taishu. Você não pôde deixar de estender a mão para agarrá-la. Ao mesmo tempo, Gu Jianfen na praça da seita. Finalmente abriu os olhos. Olhou para um certo ponto no vazio, intrigado. Aos olhos dele. Lá estava. Uma mulher absolutamente linda parada no vazio. Ninguém podia vê-la além dele. Essa pessoa era Jian Qingjian. Seu rosto estava cheio de raiva neste momento. Seus olhos estavam friamente fixos em uma certa direção. Gu Jianfen seguiu o olhar dela. A visão travou em uma figura. Era um discípulo comum. Ele estava com os olhos levemente fechados, respirando suavemente, parecendo estar dormindo. A expressão de Gu Jianfen se tornou sombria. Quando o venerável da terra aceita um discípulo, é um evento tão solene. Como discípulo da seita, como ousa dormir em uma ocasião como esta? Não é de admirar que o venerável da terra esteja irritado. Jian Qingjian também está furiosa. Na verdade, aceitar um discípulo desta vez é apenas uma fachada. Seu objetivo é encontrar o predestinado. Ele usa o grande sonho dos tempos antigos. E mais uma vez localiza aquele reino onírico misterioso. Com uma distância tão curta, ele descobriu imediatamente que você é quem ele está procurando. Ele originalmente pensou que fosse algum especialista do reino da terra, mas não esperava que fosse um discípulo comum da seita Qinguan. No entanto, por que ele não consegue invadir o sonho de um pequeno cultivador que acabou de entrar no reino marcial? Jian Qingjian repetidamente usa o poder divino do grande sonho dos tempos antigos, determinado a entrar em seu sonho. No entanto, ele não só não consegue invadir, mas também ouve, de dentro do sonho, uma voz que o enlouquece.
Jiang Qingjian realmente aceitou um discípulo antes do tempo? Que estranho. Após Ling Feng ser aceito como discípulo, com um poderoso protetor e recursos ilimitados, ele logo se tornará o primeiro discípulo verdadeiro da seita Qinguan, agitando assim a seita Xuan. Aquela Jiang Qingjian é realmente uma tola, claramente aceitando um discípulo. No final, ela se envolveu de mestra a concubina. Dizem que Jiang Qingjian é conhecida como a beleza número 1 do mundo. Eu realmente quero ver que tipo de beleza incomparável ela é. Que sorte há de Ling Feng, esse traidor de seu mestre. Quanto mais Jiang Qingjian ouvia, mais feio ficava seu semblante. Não sei por que você está tão certo que ele aceitará Ling Feng como discípulo. Antes, ele também ouviu você em um sonho mencionar os nomes de Ling Feng e Liu Menjiao. Foi por isso que nesta assembleia, ele chamou os dois para fora, para ver que tipo de pessoas eles eram. No entanto, embora Ling Feng parecesse ter um bom talento, ela não conseguiu ver nada de extraordinário nele. Além disso, ela é uma imperatriz. Como eu me tornaria um apêndice de um homem? Observando sua figura lutando de olhos fechados, a intenção assassina no coração de Jiang Qingjian aumentou drasticamente. Ele estava prestes a atacar, mas no segundo seguinte, sua expressão mudou ligeiramente. Apenas ouviu você continuar dizendo: Ling Feng se curva a Jiang Qingjian. A destruição da seita Qinguan não estará longe. Devo me preparar o mais cedo possível. Lembre-se deste ponto no tempo. O grande imperador da seita Vanxian está prestes a cair. Essa seita Vanxian também é estúpida. Mesmo com a queda do grande imperador, eles ainda podem se levantar contra a maré. Talvez desertar para a seita Vanxian também seja uma boa saída. No rosto de Jiang Qingjian, uma camada de gelo se instalou gradualmente. A seita Qinguan herdou 10.000 anos, e agora está em seu auge. Como poderia perecer? E o grande imperador Vanxian tem um cultivo insondável. A queda é ainda mais absurda. O que é ainda mais detestável é esse garoto. Na verdade, quer trair a seita. Deve morrer. Jiang Qingjian estava prestes a explodir. Gu Jianfen, no entanto, deu um grito abrupto. Ei, você aí, pare aí mesmo. Ele apontou para você. A voz ressoou como um trovão estrondoso. Todos se assustaram, sem saber por que o líder da seita ficou furioso de repente. Todos olharam na direção que Gu Jianfen apontava. Você acordou com aquele grito alto. Saiu do estado de sonambulismo no vazio. Olhou para cima e percebeu que todos estavam olhando para você, e ficou atordoado. Já estava sendo tão discreto. E ainda assim se tornou o centro das atenções. Nesse exato momento, uma pequena corrente de poder do vazio emanou do reino do vazio, fundindo-se com seu verdadeiro Qi. Seu cultivo aumentou um pouco. Desta vez, o sonambulismo no vazio foi interrompido. Que prejuízo! Gu Jianfen ficou ainda mais furioso. Como ousa fazer cara feia? Qual é o seu nome? Espere um pouco. Não grite. Você acenou com a mão. A expressão facial de repente ficou animada. Porque o orbe de luz que você pegou no reino do vazio etéreo, na verdade, foi trazido por você. Um pedaço de técnica misteriosa e insondável surgiu em sua mente. Esta é realmente uma técnica de nível terra. Sutra da Profundidade Suprema. Você deve saber que uma seita poderosa como a seita Qinguan, uma das 7 hegemonias de Xuanzhou, tem apenas uma técnica de nível terra. Você não pôde deixar de rir. Gu Jianfen olhou para você friamente, com uma expressão furiosa. Do que você está rindo? Sentindo-se trancado por uma aura aterrorizante. Você não pôde deixar de ficar abatido. Líder da seita, você está me chamando? Você se espremeu pela multidão, parando cuidadosamente ao lado de Ling Feng e Liu Menjiao. A expressão de Ling Feng era indiferente. Seu olhar varrendo você. Mero reino de Gang. Se não fosse para se aproximar de Liu Menjiao, ela jamais saberia da sua existência. Liu Menjiao também lançou um olhar de relance para você. Um traço de preocupação brilhou em seu rosto, mas rapidamente seu olhar retornou para Ling Feng, imediatamente cheia de ternura. Seus olhos estavam repletos de admiração e desejo. Você xingou vadia mentalmente. Embora você não seja mais o mesmo, essa sensação de tristeza e preocupação ainda é muito irritante. Nesse momento, Gu Jianfen estava com a cara fechada. Qual é o seu nome? Por que você estava dormindo agora há pouco? Está me desrespeitando? Este discípulo não ousaria
Este discípulo apenas cochilou. Não estava dormindo. Gu Jianfeng permaneceu com a cara séria. Cochilando? Eu convoquei vocês para cá. Você acha que é muito entediante? Por que os outros não cochilam? Só você cochila? Na verdade, se Jiang Qingjian não estivesse presente, e olhando com raiva, Gu Jianfeng nem se importaria com isso. Ela é a respeitável líder da seita. Como seria possível que ela se importasse com trivialidades como pegar alguém cochilando? Você não sabia o que responder naquele momento. Simplesmente admitiu o erro. De qualquer forma, essa pequena transgressão não resultaria em uma punição muito severa. Este discípulo reconhece o erro. Por favor, líder da seita, puna-me. Já que você reconhece seu erro, então vamos matá-lo. De repente, a voz fria de Jiang Qingjian soou, claramente transmitida aos ouvidos de todos. Os discípulos da seita Qinquan imediatamente entraram em tumulto. Você, ainda mais, arregalou os olhos, chocado. Um cochilo poderia levar à morte? Essa mulher mata inocentes indiscriminadamente? Gu Jianfeng franziu levemente a testa. Virou a cabeça e olhou para um certo ponto no vazio. Venerável da terra. Basta puni-lo com alguns dias de meditação na parede. É apenas uma pequena transgressão. Matar diretamente não é um pouco demais? Matar um discípulo comum não é grande coisa. Mas tantos discípulos estão vendo. Por que matar alguém só por tirar uma soneca? Não acabaria desanimando os discípulos da seita? Mate-o. Não vou repetir uma terceira vez. A voz de Jiang Qingjian era como música celestial, mas repleta de intenção assassina. Um silêncio mortal pairou sobre todos. Você, por sua vez, sentiu como se caísse em um abismo de gelo. Ao mesmo tempo, uma raiva indescritível subiu à sua cabeça. Afinal, o que está acontecendo? Você nunca sequer viu essa mulher antes. Por que ela insiste em te matar sem mais nem menos? Gu Jianfeng hesitou por um momento, mas no final não ousou desobedecer à ordem de Jiang Qingjian. Que seja. Este líder de seita não quer sujar as mãos. Cometa suicídio. Seu coração afundou. Há pouco tempo você achava Gu Jianfeng um bom líder de seita com suas próprias opiniões. Não esperava que ele sucumbisse tão rapidamente ao poder opressor da mulher Jiang Qingjian. Você quase não conseguiu se conter para não xingar. Afinal, você é um homem com um sistema poderoso. Escondendo-se, você pode se tornar invencível. Como eu poderia morrer tão inutilmente? Mas eu não consigo vencê-la em uma luta. E fugir é ainda mais impossível. O que fazer? Justamente nesse momento, um trovão repentino ecoou no céu. Todo o céu e a terra tremeram com isso. Vi no céu claro e brilhante. De repente, grandes nuvens escuras rolaram, deixando o céu e a terra em completa escuridão. O que está acontecendo? Por que o céu escureceu? Os discípulos da seita Qinguan fizeram um alvoroço. Você parece pensativo. Provavelmente adivinhou o que estava acontecendo. Esta é uma oportunidade. Talvez seja melhor simplesmente fugir da seita Qinguan. Você silenciosamente começou a recuar. Mas antes que pudesse dar alguns passos, a escuridão de repente recuou. Raios e trovões cortavam o céu. Nuvens negras e turbulentas explodiram uma após a outra. Uma rica energia espiritual do céu e da terra jorrou, transformando-se em uma chuva torrencial que cobriu a terra. A energia espiritual se transformou em chuva. Esta é a imagem da queda da terra. Uma terra caiu. Gu Jianfeng e os 7 grandes anciãos olham para o oeste, com uma expressão de descrença. Aquela direção é Xuanzhou. A seita Vientiane, um dos 7 grandes senhores. É óbvio. É a queda da terra de Vientiane. Jiang Qingjian em algum lugar no vazio também mudou de cor. A terra de Vientiane realmente caiu. Eu pensei que o que você disse no sonho eram bobagens. Mas inesperadamente se tornou realidade. Será que ele cultivou alguma grande técnica de profecia? Um brilho dourado de poder espiritual brilhou nos olhos de Jiang Qingjian. Se for realmente assim, então a destruição da seita Qinguan irá acontecer? Jiang Qingjian inexplicavelmente entrou em pânico. Mas, afinal, ele é um mestre do reino do imperador. Rapidamente estabilizou sua mente. Talvez seja apenas uma coincidência. Ainda precisa observar mais. Seu olhar imediatamente travou em uma figura correndo. Aquela destruição da seita Qinguan. Você está correndo em alta velocidade neste momento. De repente, uma força enorme desce do céu e te prende no lugar.
Você sente um calafrio instantâneo percorrer todo o seu corpo. SHHH. Gu Jianfen aparece diante de você num flash. Onde você pensa que vai? O soberano da terra ordenou. 10 dias de meditação e reflexão. Uma pequena punição para uma grande lição. Jian Qingji interrompe as palavras de Gu Jianfen mais uma vez. Em seguida, ela passa voando pelo ar sobre a praça da seita. E se afasta com a força do momento. O poder da prisão espacial desaparece. Você recupera sua capacidade de se mover instantaneamente. E você secretamente solta um suspiro de alívio. Jian Qingjian, essa mulher é volúvel. No futuro, devo evitá-la a todo custo. Um traço de dúvida aparece no rosto de Gu Jianfen. Mas ele não pensa muito nisso. Sua figura pisca e desaparece. Caros anciãos, venham rapidamente ao grande salão, é um assunto relacionado à queda da Terra Oculta. Este é um grande evento que abala o mundo. O padrão de poder em Xuanzhou pode mudar por causa disso. A alta cúpula da seita vai se reunir. Essa cerimônia de admissão de discípulos terminou de forma tão apressada. Mugé! Você está prestes a escapar. De repente, um grito alto veio de trás. Você parou, com uma expressão fria. O que foi? Ling Feng parecia irritado. Você está fazendo isso de propósito? O Lorde da Terra claramente ia me aceitar como discípulo. Mas você apareceu para estragar meus planos. Você faz uma expressão como se estivesse olhando para um idiota. Claramente, a aparição de uma visão do inferno agora há pouco. Foi o que causou o fim da admissão de discípulos. O que isso tem a ver comigo? Você está doente da cabeça, não é? Ling Feng bufou friamente. Como não tem nada a ver com você? Se você não tivesse aparecido para causar problemas, o Lorde da Terra já teria me aceitado como discípulo. Não teria se arrastado até a aparição da visão do inferno. Liu Menjiao também bloqueou seu caminho. Mugé! Eu sei que você está agindo contra Ling Feng por minha causa. Você está ressentido. Mas entre nós já não é possível. Desde criança, nunca gostei de você. Então, você não precisa descontar sua raiva em Ling Feng. Isso só me deixaria ainda mais confuso. Você está pensando demais. Não quero odiar ninguém. Ling Feng. Se você gosta de Liu Menjiao, pode ficar com ela. Eu te dou de presente. O belo rosto de Liu Menjiao ficou frio. De boca de cachorro não sai marfim. Eu não sou um objeto. O que você está me dando? Você também sabe que não é um objeto. Ling Feng. Eu não preciso mais dessa mulher. Pode pegar, não precisa agradecer. Você não quer perder tempo se envolvendo com elas. Depois de dizer isso, ele se virou e foi embora imediatamente. A expressão de Ling Feng estava sombria. Originalmente, roubar sua mulher a deixava muito orgulhosa. Mas agora, ao ouvir você dizer que a dá para ele, e ainda com a aparência de quem está se livrando de um problema, de repente, ela sentiu um vislumbre efêmero de uma formiga na rua. Ela encarava Liu Menjiao. Aquele rosto de beleza estonteante agora não parecia tão perfeito assim. Enquanto você voltava para sua residência, já começava a considerar um plano de fuga. Ling Feng é um filho da sorte. Você não pode provocá-lo por enquanto. E também aquela Jian Qingjian. Só porque consegue vencê-la. Já quer te matar. Vocês todos que me aguardem. Você se prepara para encontrar um lugar para se esconder e evoluir lentamente. No dia em que romper o reino da terra, definitivamente os farei ajoelhar e cantar conquistador. De qualquer forma, você tem o reino do vazio. Relaxar pode te tornar mais forte. Sairei novamente depois de ser invencível. A ideia é boa. Mas assim que saiu, deu de cara com um homem de meia idade de rosto escuro. O diácono Yang Kun do hall de execução da lei. Ela olhou para você com um sorriso ambíguo. Onde você vai? Será que está tentando fugir? Claro que você não vai admitir. Ainda bem que a bagagem está toda dentro do anel de armazenamento. Senão eu seria descoberto. O Lorde Terrestre acabou de emitir uma ordem. Sem a permissão dele. Você não tem permissão para dar um passo para fora da seita. Caso contrário, será tratado como um traidor. Perseguiremos você até os confins da terra e do céu. Você ouve boquiaberto. Aquela mulher enlouqueceu? Por que ela está te encarando? Você até suspeita um pouco que sua viagem no tempo. Os melhores especialistas teriam um senso. Yang Kun acenou com a mão. Pai está atordoado. Venha comigo para o penhasco da contemplação para meditar. O penhasco da contemplação da seita Qinkun é coberto de proibições.
Quando as pessoas se sentam embaixo, sentirão uma pressão invisível o tempo todo. Quanto maior o cultivo, mais terrível é a pressão. Em suma, é para fazer com que os punidos se sintam mal. Quando chegamos ao penhasco da contemplação, vimos mais de 10 pessoas já sendo punidas com a meditação, cada um suando profusamente. O corpo tremia incontrolavelmente. O tempo determinado expirou. Você pode partir quando quiser. Yang Kun deixou uma frase e partiu. Você olhou para os lados. E não havia guardas. Mas ninguém ousava fugir, porque alguém já havia tentado antes. De qualquer forma, o final foi terrível. Você caminhou até a parede da montanha e sentou-se de pernas cruzadas. Imediatamente sentiu uma pressão avassaladora vindo em sua direção. Mas essa pressão não é forte. Por que eles parecem tão desconfortáveis? Você pensou um pouco e entendeu. Você está apenas no reino de Gandhi agora. A pressão também é do nível de Gandhi. E você possui o corpo sagrado primordial. Sua força excede em muito a do mesmo reino. A pressão do reino de Gandhi está apenas te fazendo cócegas. Você sorriu imediatamente. Muito bom. Dessa forma, não afetará minha sonambulismo no vazio. Você ainda imita os outros e ajusta sua respiração e sorte, fingindo resistir à pressão da meditação sentada. Ao mesmo tempo, a percepção de Jiang Qingjian também varreu Ling Feng. Seus belos olhos brilharam de repente, ignorando completamente a pressão estática. Parece que as qualificações ainda são boas. Vale a pena cultivar. Mas então ele tremeu por todo o corpo. E se levantou de repente. Este é o corpo sagrado da antiguidade desolada. Neste momento, mesmo com seu estado de espírito, ele não pôde deixar de testar. Embora esta constituição seja ridicularizada por estranhos como corpo inútil da antiguidade desolada. Mas isso é apenas em relação às pessoas comuns. Com sua força e os fundamentos da seita Qinguan, contanto que o corpo sagrado da antiguidade desolada não caia no meio do caminho, certamente entrará no reino do grande imperador no futuro. Mas por que haveria um corpo sagrado da antiguidade desolada aparecendo na seita Qinguan? E ele não sabia de nada. Jiang Qingjian ficou tão furiosa que esmagou uma grande pedra com um tapa. Ainda bem que ela descobriu hoje. Caso contrário, não seria uma pérola desperdiçada? Parece que algumas pessoas estão vivendo confortavelmente demais. Já era hora de fazê-los mudar de posição. Jiang Qingjian estava inexpressiva. Ela trocou algumas palavras hostis. Mas ela não sabia que seu corpo sagrado ancestral tinha sido obtido recentemente no reino do grande vazio. Ele olhou na direção do penhasco da reflexão e ponderou. Pela primeira vez, ele teve a ideia de aceitar um discípulo. No entanto, pensando em seu misterioso sonho, ele sentiu vagamente que havia algo diferente. E você não sabia que seu corpo sagrado ancestral já havia despertado. Você entrava diariamente no reino do grande vazio em sonambulismo para cultivar, com o poder do grande vazio, constantemente sendo infundido em seu corpo. Seu cultivo aumentava rapidamente. 10 dias de meditação ainda não haviam terminado, quando você rompeu para o quarto nível do reino de Gandhi. Vendo isso, Jiang Qingjian ficou chocada. Em menos de 10 dias, você já havia rompido 3 níveis. E ainda por cima, com um corpo sagrado ancestral, que mais consome recursos. Parece que você tem um segredo. Jiang Qingjian ficou ainda mais interessado em você. Mas, infelizmente, embora você entre frequentemente em sonhos, você nunca fez uma previsão. Isso o deixou um pouco desapontado. Logo chegou o último dia de sua meditação na parede. Jiang Qingjian lançou o grande sonho da eternidade. De repente, ela chegou novamente fora do reino do vazio supremo. De repente, uma explosão veio. A voz que ele esperava finalmente veio. Jiang Qingjian realmente não aceitou Ling Feng como discípulo. As coisas parecem ter divergido. Mas era para ser assim desde o início. Ainda precisa esperar um pouco mais. Mas ele acabará aceitando Ling Feng como discípulo. E então as 3 mulheres servirão a um marido juntas. Jiang Qingjian e Liu Mei estão contando. Que cara odioso. Ele sempre diz algo sobre 3 mulheres reconhecendo um marido. Ele realmente quer rasgar essa boca. Em seguida, Ling Feng terá sorte no amor novamente. A seita designará uma tarefa para ele, deixando ir para a cidade de Yunxiao, para se casar com a filha da mansão Yunxian. O casamento entre os dois lados. Ling Feng usa isso como uma oportunidade. Comece a mostrar seus talentos.
casamento arranjado na cidade Nuvem Celeste. Jiang Qingjian pensou cuidadosamente. Só então se lembrou de que tipo de poder era a mansão Yun. Ele está muito certo agora. Você estava apenas delirando em um sonho. A mansão Yun da cidade Nuvem Celeste pode ser considerada uma família com alguma reputação. Mas o mais forte não é nada mais do que o oitavo reino, retorno à origem. A força não é páreo para a seita Qinguan. Não há possibilidade de um casamento. Discípulos da seita podem ter a possibilidade de se casar com mulheres da família Yun. Mas nunca seria uma tarefa designada pela seita. Subordinado de Jizun tem algo para relatar. Nesse momento, a voz de Gu Jianfeng veio de fora da caverna. A expressão de Jiang Qingjian estava calma. Ele já havia percebido que Gu Jianfeng havia chegado. O que foi? Gu Jianfeng disse respeitosamente. A dinastia Xunyuan tem estado muito inquieta recentemente. Parece querer controlar a cidade Nuvem Celeste. Há algum tempo atrás, o príncipe do sul, Xuanyuan Qingtian, estabeleceu a mansão do príncipe do sul na cidade Nuvem Celeste. Várias forças dentro da cidade não aguentaram a pressão. Já se renderam ao palácio do príncipe Zena. A cidade de Yunxiao é a grande cidade mais próxima da minha seita, Qinquan. As despesas diárias da seita são todas compradas lá. Se cair nas mãos da dinastia Xuanyuan, haverá muitos inconvenientes no futuro. O coração de Jiang Qingjian se moveu ligeiramente. O que você quer fazer? Gu Jianfeng continuou. Meu discípulo, Ling Feng, é da cidade de Yunxiao. Desde criança, ele é familiarizado com Yunxian, a filha do clã Yu na cidade de Yunxiao. Além disso, Ling Feng tem uma grande afeição por Yunxian. Então, eu planejo fazer com que os dois se casem. Minha seita, Qinquan, apoiará o clã Yun. O clã Yun pode se opor ao palácio do príncipe Zena, mantendo a situação neutra na cidade de Yunxiao. Agora, por favor, que a divindade da terra decida. A expressão de Jiang Qingjian dentro da caverna mudou repetidamente. Você realmente acertou. Ele não queria acreditar. Mas a realidade está diante dos meus olhos. Após um longo silêncio, Jiang Qingjian finalmente falou. Faça como você diz. No entanto, a escolha da pessoa para o noivado é inadequada. Troque por outra pessoa. Jiang Qingjian cuspiu friamente duas palavras. Gu Jianfeng assentiu. Ele se virou e foi embora graciosamente. Jiang Qingjian ergueu a cabeça e olhou para a direção em que você desapareceu. Pensando no que você disse sobre 3 mulheres servindo ao mesmo marido. Se ele matasse Ling Feng agora, definitivamente não aconteceria. Mas depois de hesitar por um momento, ele ainda abandonou essa ideia. As qualificações de Ling Feng são boas. É uma pena matá-lo. E ele não tinha intenção de aceitar Ling Feng como discípulo. É ainda mais impossível para 3 mulheres servirem ao mesmo marido. Ele estava extremamente confiante em si mesmo. Não foi dito que Ling Feng iria se noivar com Yunxian? Ele pode mudar o resultado com uma única ordem. Jiang Qingjian decidiu. A partir de agora, ele vai quebrar suas previsões uma por uma. Em algum lugar na seita Qinguan, caçando espíritos. Os olhos de Liu Menjiao estavam levemente vermelhos. Aparentemente, o fato de Ling Feng estar para ficar noivo de Yunxian o deixou muito desconfortável. Ling Feng, ao ver isso, a consolou suavemente. Menjiao, esta é uma ordem da seita. Eu não posso fazer nada. Mas não se preocupe. Nós estamos apenas ficando noivos. Podemos cancelar isso no futuro. Você sabe. Só tenho você no meu coração. No entanto, naquele exato momento, sua pedra de transmissão vibrou repentinamente. Ling Feng ouviu atentamente. E sua expressão ficou sombria imediatamente. Eu não posso ficar noivo de Yunxian. O ancião de repente disse que vai mudar para Muje. Liu Menjiao ficou surpresa ao ouvir isso. Não conseguia entender o que estava acontecendo. Mas isso também era uma coisa boa para ela. Mas Ling Feng ficou tão irritado que com um soco, derrubou uma grande área de bambuzal. Virou-se e foi embora. Liu Menjiao o seguiu apressadamente. Nesse momento, dentro do penhasco da reflexão, uma grande corrente de poder do vazio supremo irrompe do reino do vazio supremo para dentro do seu corpo. Parabéns por romper com sucesso a barreira, alcançando o 5º nível do reino terrestre. Ao mesmo tempo, em sua mente, estrondos ressoam, uma após a outra, letras brilhantes. Estão densamente dispostas. Desta vez, você ganhou uma habilidade de nível terrestre, grau 5.
Mão que cobre o céu. Você sente uma alegria frenética em seu coração. Inesperadamente, no último dia de reflexão na parede, ainda houve uma grande explosão de sorte, estabilizando suas emoções agitadas. Você concentra sua atenção na habilidade de nível terrestre, grau 5. Esta mão que cobre o céu acabou de ser compreendida, e ainda está no estágio inicial, mas já pode aumentar o poder de combate em pelo menos 10 vezes. Você se levanta alegremente. O tempo de 10 dias acabou. Você pode partir. Assim que desce o penhasco da reflexão, você vê Ling Feng e Liu Menjiao vindo em sua direção. Ling Feng parece furioso. É óbvio que eles não vêm em paz. Irmão Lin, pare aí mesmo. Seu sujeito desprezível. O que você disse exatamente aos anciãos? Você parece um pouco confuso. Se tem algo a dizer, diga logo. Estou muito ocupado. Não tenho tempo para perder com você. O rosto de Ling Feng estava sombrio. Você ainda está se fazendo de sonso aqui? Por que a seita deixou você ficar noivo de Yun Ziyan? Que truques você usou? Você parece confuso ao ouvir isso? Isso não está certo. Yun Ziyan no futuro se tornará um dos haréns de Ling Feng. A pessoa escolhida para este noivado também era Ling Feng. Como poderia ter se tornado você? Será que sua viagem no tempo realmente causou um efeito borboleta? Mas, se for assim, você perderá gradualmente sua vantagem de prever o futuro. Isso não é nada bom. Ling Feng ordenou com uma cara feia. Vá imediatamente falar com os anciãos. Você rejeita este casamento. Você também espera que as coisas voltem ao normal. Mas assim que ia falar, de repente, sentiu algo. Esta é uma excelente oportunidade para deixar a seita Qingguan. Você não quer que a seita Qingguan caminhe para a destruição junto com você. Além disso, há outra coisa. A dinastia Xuanyuan quer anexar a cidade Yunxiao ao seu território. Isso porque a cidade Yunxiao esconde um segredo. Essa também é uma oportunidade para Ling Feng. Mas já que caiu em suas mãos, você naturalmente não vai perder. Você olha friamente para Ling Feng. Por que você está tão bravo? Você já tem Liu Menjiao. Será que ainda tem segundas intenções com Yun Ziyan? Quer ter duas em cada mão? A expressão de Ling Feng era feia. Claro que ele tem intenções. Ele se considera um filho do céu. É claro que ter uma em cada braço é que é ser homem de verdade. Mas ele não ousaria dizer isso na frente de Liu Menjiao. A expressão de Liu Menjiao ao lado também não era nada boa. Ele se opõe muito ao noivado de Ling Feng e Yun Ziyan. Mas se fosse você, ele também se sentiria desconfortável. Afinal, você e ele são amigos de infância. É impossível dizer que não existe nenhum sentimento. Mesmo que seja um homem que ele não quer. Ele também não quer dar para outra mulher. Irmão Mu, espero que você tenha autoconsciência. E não aceite este casamento. Você tem que saber que isso está relacionado com a estratégia da seita. E até mesmo com o confronto com a dinastia Xuanyuan no futuro. Com sua força, você simplesmente não pode lidar com isso. Você riu de repente, sentindo-se irritado. Você é uma mulher realmente interessante. Será que você realmente quer ver Ling Feng se casando com Yun Ziyan? Quanta magnanimidade! Liu Menjiao parecia confiante. Isso é apenas uma missão. Depois de concluída, o casamento naturalmente será cancelado. Acredito que o irmão Feng não me decepcionará. Um lampejo de satisfação brilhou no rosto de Ling Feng. Mulher, se você não me der uma resposta satisfatória hoje, nem pense em sair. Você ouviu direito, não é? Olhando repentinamente para trás de Ling Feng. Ancião Mo, ele está me ameaçando. Ling Feng virou a cabeça para olhar. Viu um ancião de cabelos brancos, parado silenciosamente não muito longe, olhando friamente para ele. Era precisamente Mu Tian, o sétimo ancião da seita. Mu Jie se comprometer com Yun Ziyan. Esta é a decisão do venerável da terra. Você tem alguma objeção? Ling Feng naturalmente não ousou dizer muito. Mas ao ouvir isso, seu coração deu um salto, sentindo que algo estava errado. Este assunto é realmente a intenção de Jiang Qingjian. O que essa mulher está tramando? Mu Jie, você deve ir imediatamente para a cidade de Yunxiao. Você observando o rosto pálido de Ling Feng, sentindo-se inexplicavelmente confortável, já que é a ordem do venerável da terra. Então eu só posso executar. Não me culpe. Depois de dizer isso, você gargalha algumas vezes e sai rapidamente.
Alguns dias depois, na cidade de Yunxiao, hoje é o noivado da senhorita Yunxian, da família Yunyu. Há uma cena animada dentro de Yunyu. No salão de recepção, um jovem casal. Eles estão de pé lado a lado no meio, cercados por um grupo de pessoas, falando incessantemente palavras de parabéns. Yunxian é extremamente talentosa. Com apenas 20 anos, ela já está no 3º nível do reino Tiangan. Apenas a um passo do 7º reino, o reino Donggu. Agora, ela também está ligada a uma super seita como a seita Qingguan. Pode-se dizer que seu futuro é brilhante. A única desvantagem é que a pessoa com quem ela está noiva é apenas um discípulo comum da seita Qingguan. Se fosse um discípulo do pátio interno ou um discípulo verdadeiro, então seria ainda mais perfeito. Todos em Yunyu também entendem este ponto. Eles estão discutindo em voz baixa com expressões variadas. Você ouve as discussões das pessoas com calma como sempre. De qualquer forma, você só quer deixar a seita Qingguan. Você realmente não quer se tornar um companheiro taoísta com Yunxian. Você já pensou em tudo. Agora, fique na mansão Yun por um tempo. Então, encontre uma oportunidade para escapar. No entanto, Jiang Qingjian especificamente nomeou você para se noivar com Yunxian. É realmente estranho demais. Você sempre sente que há um par de olhos invisíveis observando. Em meio a uma confusão barulhenta, você cooperou rigidamente com Yunxian para completar a cerimônia de noivado. Só depois de recuperar seus sentidos você percebeu que os dois já estavam em um quarto luxuoso. Você examina cuidadosamente a beleza à sua frente. A expressão de Yunxian instantaneamente se tornou fria como gelo. O que você está olhando? Este é o lugar onde você viverá no futuro. Se precisar de alguma coisa, pode dizer aos servos. Desde que não seja muito ultrajante, será atendido. Além disso, quero te lembrar que estamos apenas noivos. Acredito que você também entenda o propósito deste noivado. Eu dedicarei minha vida à dança, e não me apaixonarei por nenhum homem. Portanto, seus dias na mansão Yu não serão muito longos. Espero que você não tenha ideias descabidas. Se não, não me culpe por ser indelicada com você. Você ouve Yunxian dando uma lição. Sua expressão gradualmente se torna sombria. Fique tranquila. Eu não tenho segundas intenções com você. Não pense que só porque tem uma boa aparência, acha que todos os homens do mundo cobiçam sua beleza. Aos meus olhos, você não passa de pele e carne. Carne e osso. Com um monte de coisas dentro da barriga. Não é diferente de outras mulheres. O que você disse? Yunxian ouve suas sobrancelhas se franzem. Pele e carne? Aos meus olhos, você não passa de pele e carne. Carne e osso. Com um monte de coisas dentro da barriga. Não é diferente de outras mulheres. O que você disse? Yunxian ouve suas sobrancelhas se franzem. Pele e carne? Carne e osso, tudo bem, mas o que quer dizer com um monte de coisas dentro da barriga? Imagens de um monte de coisas surgem involuntariamente em sua mente. Naquele instante, senti meu corpo puro e intocado como se estivesse sujo. Isso é simplesmente ultrajante. Você está indo na direção oposta, dizendo deliberadamente palavras indecentes, para despertar meu interesse. Não perca seu tempo. Esse truque não funciona comigo. Você balança a cabeça, impotente. Você, mulher, é realmente narcisista. Vou dizer de novo. Não tenho interesse em você, mas estou curioso. Você não gosta de mim. Será que é porque você gosta de Ling Feng? Nenhum homem presta. Tudo neste mundo é como uma nuvem passageira para mim. Apenas a dança é a busca de toda a minha vida. Depois de dizer isso, Yunxian foi embora rapidamente, sem olhar para trás. Você balançou a cabeça. Que mulher orgulhosa! Assim é bom. Você pode viver em paz na mansão Yun por um tempo. Mas aquele cara, Ling Feng, na verdade, disse que ele e Yunxian estão apaixonados um pelo outro. Se não for ilusão. Isso é pura balela. A julgar pela forma como Yunxian se comportou agora. Neste momento, Yunxian ainda não se apaixonou por Ling Feng. Desta vez, você interceptou o noivado. Talvez até destrua o destino dos dois. O banquete na mansão Yun está chegando ao fim. O tempo voa, e meio mês se passou. Você conseguiu alcançar o 5º nível do reino Tiangang. Avançar um grande reino em meio mês. Essa velocidade, mesmo o primeiro gênio da seita, Junyo Lintian, não consegue alcançar. Assim que saí pela porta, pronto para caminhar,
Vi um jovem bonito vindo em minha direção. Cunhado, bom dia. Você olha para ele com dúvida. Este jovem parece muito familiar. Eu me chamo Yuan. Yunzi é minha irmã. Eu só voltei de fora ontem. Então, como está se adaptando para morar na mansão Yun? Se precisar de alguma coisa, você pode falar diretamente comigo. Somos todos da família. Não precisa ser formal. Você ficou cauteloso. Yuan e Yunzian. Suas atitudes em relação a você são completamente opostas. Favores inesperados. Escondem segundas intenções. Você não precisa me chamar de cunhado. Sua irmã e eu estamos apenas noivos. Não casados. Yuan sorriu. Não é apenas uma questão de tempo? De qualquer forma, eu te reconheço como meu cunhado. Ele fez uma pausa, olhando para você com expectativa. Você realmente não se lembra de mim? Um ano atrás. Montanhas Kangman. Você lembrou. E sua expressão facial gradualmente ficou estranha. Você se lembrou. Um ano atrás, você estava realizando uma missão da seita nas Montanhas Kangman, quando viu algumas discípulas da seita demoníaca sequestrando um homem, pretendendo praticar a extração de energia Yin à força. Aquele homem era Yuan. Na época, ele já estava sem roupas. Se não fosse por você intervir, ele definitivamente será sugado até virar um fiapo humano. Morrerá de forma terrivelmente miserável. Você imediatamente não conseguiu conter o riso. Então é você. Sinto muito. Vista-se. Quase não te reconheci. A expressão de Yuan escureceu. O que quer dizer com quase não te reconheci depois que vesti a roupa? Fale mais baixo, contanto que você guarde segredo para mim. Eu não vou te deixar na mão. Dizendo isso, ele pegou uma folha de papel enrolado e secretamente enfiou em sua mão. Pegue isto. É uma coisa boa. O que é isto? Você deu uma olhada rápida e descobriu que havia bytes densamente compactados nele. Será que é uma técnica de cultivo incomparável? Yuan balançou a cabeça. Não é. Isto é o que eu preparei às pressas ontem à noite. Ele registra todos os passatempos da minha irmã, bem como algumas coisas sobre ela. Assim será muito mais fácil agradá-la. Ao ouvir isso, você o empurrou de volta, sem dizer nada. Eu não preciso. Sua irmã não gosta de mim. Eu também não tenho interesse nela. No entanto, Yuan não recusou. Pelo contrário, olhou para você com seriedade. Pegue. Eu sei que você se sente um pouco inferior. Acha que não é bom o suficiente para minha irmã. Mas você salvou minha vida. Eu preciso te ajudar. Você está realmente sem palavras com esse garoto. Quem está se sentindo inferior? Você que se sente inferior. Yuan continuou falando incessantemente. A propósito, graças a você, cunhado, eu consegui entrar na seita Qinguan. Hoje vou me apresentar na seita. Então, vou me despedir primeiro. Mas ela não tinha dado nem alguns passos quando se virou novamente. Quase me esqueci de dizer. Aquele filho do rei do sul, Xuan Yuanyao, continua assediando minha irmã. Você está prometido à minha irmã. Ela certamente guardará rancor. É possível que ela cause problemas para você. Você deve ter cuidado. Yuan veio apressadamente. E partiu apressadamente. Você ficou parado no lugar, pensativo. Você pensou que Yuan tinha segundas intenções. Agora parece que você estava preocupado à toa. Essa dupla de irmãos da mansão Yun, um tem uma personalidade fria. O outro é apaixonado como fogo. São dois extremos completamente. Este Yuan parece agradar muito você. Quanto a Shu Yuanyao, você nunca ouviu falar dele. A dinastia Shu Yuan também é uma das 7 grandes potências hegemônicas de Xuanzhou. Sua força não está abaixo da seita Qinguan. É melhor prestar atenção. Meio mês se passou num piscar de olhos. Você pegou outra esfera de luz, enquanto sonhava novamente no grande vazio. Então, você se retirou do reino do vazio. Instantaneamente, sua aura explodiu, facilmente rompendo as correntes, adentrando o reino do vazio penetrante. Além disso, o orbe de luz explodiu em sua mente. Uma série de caracteres dourados surgiu. Nesse momento, você novamente do reino do grande vazio pegou um orbe de luz. Em seguida, o poder do grande vazio se fundiu em seu corpo. Sua aura disparou. Você alcançou com sucesso o reino do vazio penetrante. Enquanto o orbe de luz em sua mente, depois de explodir, uma série de caracteres dourados surgiu. As 5 estações do reino terrestre.
Árvore do vazio. Você lentamente se levanta. Seu corpo diretamente abala o vazio. Recém-promovido ao reino do vazio penetrante. Sua força é simplesmente incomparável. Além disso, os métodos da árvore do vazio surgem em seu coração. Vários entendimentos espaciais são gravados em sua mente. Em um instante, o mundo que você vê é diferente. Você não pode deixar de querer experimentar as 5 estações do reino terrestre. Com uma onda no espaço, você escapa diretamente para o vazio, desaparecendo. Invisível e indetectável. Enquanto isso, fora da cidade nuvem celeste, numa região montanhosa a 50 quilômetros de distância, o espaço antes calmo e obscuro, de repente ondula em círculos concêntricos. Sua figura surge através do espaço. Você se alegra interiormente. Que bela árvore do vazio! Agora está apenas no estágio inicial, mas já consegue se teletransportar 50 quilômetros num instante. Definitivamente, um artefato divino para salvar vidas e perseguir. Seu coração palpita de excitação. Uma ousadia repentina surge. Você não resiste e desfere um soco com energia. Onde o punho atinge, tudo dentro de 100 metros à frente explode instantaneamente em poeira fina. De fato, este é um corpo sagrado primordial. A luta contra Penjing era como socar uma criança. E isso é apenas um soco normal. Se usar a mão celestial das 5 estações de nível terrestre, juntamente com a assistência da árvore do vazio, ousaria até mesmo enfrentar alguém no reino do retorno à origem. No entanto, o movimento daquele soco agora foi muito grande. Você não se demorou muito. Assim que voltou à mansão um servo veio informar que Yun Zian estava procurando por você. Você ficou um pouco confuso. Vocês já haviam esclarecido tudo. Não havia necessidade de mais interações. Não sabia o que ela queria com você. Você chegou ao salão principal da mansão Yun Zian estava sentada friamente na posição principal, exalando uma aura de repulsa. Uma beleza fria que afastava as pessoas. Ao lado dela, estava sentado um homem vestido de roxo, com um leque dobrável na mão, que ele balançava levemente, parecendo um jovem nobre de uma família rica. O homem vestido de roxo viu você, e imediatamente o recebeu com um sorriso caloroso. Este deve ser Mujie, o discípulo comum da seita Qinguan, certo? Ouvir falar é diferente de ver pessoalmente. Irmão Mu é realmente um talento. Ha ha ha. Ao mencionar discípulo comum, o homem vestido de roxo propositalmente enfatizou as palavras, com um olhar de desprezo no rosto. Você naturalmente conseguia sentir a hostilidade do outro. Quem é você? Eu sou Xue Yuanyao. Ele ergueu a cabeça e declarou seu nome com orgulho, parecendo muito orgulhoso dessa identidade. Seu coração se moveu ligeiramente, mas seu rosto permaneceu calmo. Nunca ouvi falar. Então você parou de prestar atenção em Xue Yuanyao. Seus olhos se voltaram para Yun Zian. O que você quer comigo? Yun Zian apontou para Xue Yuanyao. Não sou eu que quero falar com você. É ele quem quer te ver. Você franziu a testa ligeiramente. Por que você gosta tanto de se intrometer? Sua mulher? Estou muito ocupado. Não tenho tempo para ver estranhos. Dito isso, você se virou para ir embora. Pare. Yun Zian se levantou abruptamente, parecendo querer explodir de raiva. Mas ela se forçou a se acalmar. Ele é o filho do príncipe Zena, um membro da família real Shoyuan. Me faça um favor. Sente-se e converse com ele. Por que eu deveria te dar consideração? Eu me lembro de você ter dito, para eu não ter ideias sobre você. Eu também te digo uma coisa hoje. Você também não deveria ter expectativas em relação a mim. E não deveria arrumar minhas coisas aleatoriamente. Depois de dizer isso, você foi embora sem olhar para trás. O rosto de Yun Zian ficou lívido de raiva. Xue Yuanyao, no entanto, ficou secretamente feliz. Depois que você e Yun Zian ficaram noivos, ele não conseguiu dormir bem por um mês. Ele veio hoje originalmente para causar problemas, para ver se havia uma oportunidade de te dar uma lição. Eu não esperava ter uma surpresa agradável. Você e Yun Zian parecem não se dar bem. Zian, não fique brava. Se ele se atrever a te desrespeitar, eu vou ensiná-lo uma lição agora mesmo. Xue Yuanyao deixou uma frase e saiu apressado. Yun Zian olhou para as costas de Xue Yuanyao, e um traço de desgosto brilhou em seus olhos. Nenhum homem presta. Quanto mais pensava, mais achava que você estava fazendo de propósito.
sempre o provocando em cada palavra, o estimulando. O objetivo disso é óbvio. É apenas para mostrar que é diferente dos outros, para que ele o olhe com bons olhos. Mulher, você acha que se comportando de forma diferente dos outros homens, você vai despertar meu interesse? Não perca seu tempo. Eu, Yunxian, estou destinada a ser alguém que você nunca poderá ter. Yunxian respirou fundo e se acalmou. Eu poderei romper para o reino do vazio em breve. Só preciso de mais alguns anos. E então entrarei no reino do retorno à origem. Quando chegar a hora, o título dos 7 orgulhos de Xuanzhou, talvez eu também possa competir por ele. Do outro lado, Xu Yuanyao saiu correndo do salão principal e rapidamente bloqueou seu caminho. Pare! Yunxian não está aqui. Ele também não finge ser educado? Cachorro bom não bloqueia o caminho. Saia da frente. Xu Yuanyao ficou furioso. Você ousa me insultar? Insultar a família imperial é um crime passível de morte. Você solta uma risada de escárnio. A família imperial é tão importante assim? Aquela mulher, Yunxian, te dá alguma atenção. E você já se acha superior? Diante da seita Qinguan, um príncipe não é nada. Muito menos você, que é apenas um mero príncipe herdeiro. Xu Yuanyao se conteve, incapaz de responder. Porque a verdade é exatamente essa. A identidade de um príncipe da dinastia Xun Yuan equivale apenas a um discípulo direto da seita Qinguan. E ele é um príncipe herdeiro. Uma posição ainda mais baixa. Irmão aprendiz, não seja tão arrogante. Você não passa de um mero discípulo comum. Que direito você tem de gritar na frente deste príncipe herdeiro? Não quero perder meu tempo com você. Saia da frente. Enquanto você falava, avançou diretamente. Os corpos dos dois se tocaram. Xu Yuanyao foi pego de surpresa e foi jogado para trás com o impacto. Ele ficou furioso e lançou um soco violento em seu peito. O poder do primeiro nível do reino do movimento do vazio foi liberado totalmente. Este soco tinha uma força enorme. Você agiu como um raio e agarrou o punho que se aproximava. Os dois lados se enfrentaram com todas as suas forças. Ondas de choque de ar se propagaram em círculos. No instante seguinte, Xu Yuanyao de repente soltou um grito miserável. Seu punho estava sendo esmagado e deformado. A dor o impedia de endireitar a coluna. Me solte! Ele simplesmente não conseguia acreditar. Um discípulo comum da seita Qinguan. Como poderia ter tal força? Você deu um tapinha no rosto vermelho de Xu Yuanyao e mostrou um sorriso amigável. Esta é uma lição para você. Se continuar me incomodando, pode esperar para virar um cadáver. Dito isso, você balança o braço e o arremessa diretamente a mais de 10 metros de distância. O lobo uivador Xun Yuan se levanta, lançando-lhe um olhar odioso. Sem ter mais cara para ficar ali, ele se vira e vai embora rapidamente. Você retorna à sua residência, de bom humor. Esmagar Xun Yuan facilmente no mesmo reino. O poder do corpo sagrado da era primordial é evidente. Com o passar dos dias, você vagueia diariamente em sonho pelo vazio supremo. E seu cultivo também aumenta dia após dia. Após meio mês, você avança com sucesso para o terceiro céu do reino do vazio da caverna. No entanto, é um pouco lamentável não ter obtido mais técnicas de cultivo e artes marciais. Mas você não está com pressa. Na mansão Yu, você tem boa comida e bebida à disposição, e ninguém o incomoda. É uma vida de conto de fadas. Enquanto isso, longe na seita Qinquan, Jian Qinjian, que ocasionalmente sonha grandiosamente sobre as eras, espia o reino do vazio supremo. Mas não consegue parar. Tanto tempo se passou. E você não fala mais nos sonhos. Neste dia, você estava prestes a sair para caminhar, quando o chefe da família Yun Aotian, fez uma visita inesperada. Você está na família Yun há quase 2 meses. E esta é apenas a segunda vez que Yun Aotian o procura. Acabaram de chegar notícias da seita Qinquan, pedindo para você retornar à seita. Dizem que a competição anual entre os discípulos do pátio interno está prestes a começar. Você está um pouco surpreso. A seita Qinquan realiza todos os anos uma grande competição entre os discípulos do pátio interno. Os 10 primeiros têm a qualificação para desafiar os discípulos da linhagem direta. O vencedor assume o lugar. Existem apenas 9 vagas para discípulos da linhagem direta. As pessoas que conseguem ocupar essa posição são, sem dúvida, prodígios do céu.
Mas você é apenas um discípulo comum. E não tem qualificação para participar da grande competição do pátio interno. Por que a seita quer que você volte? A seita Kinkuan está destinada a perecer. Depois que você partiu, não planejou voltar. Yun Aotian transmitiu a mensagem. Mudando de assunto. Mestre Mu, algumas coisas Yan já deve ter te dito. Eu vou enfatizar novamente aqui. Minha filha é um prodígio dos céus. Seu marido deve ser alguém que se destaca. Um gênio incomparável. Você não é o par ideal para ela. Aquele compromisso de casamento será anulado em breve. Eu dizendo isso, você pode me achar cruel. Mas o mundo das artes marciais é assim tão implacável. Espero que você entenda. Você solta uma risada fria. Mestre Yun, fique tranquilo. Eu nunca pensei em me tornar um genro da família Yun. Quais condições a família Yun e a seita Kinkuan acordaram? Eu também não me importo. Em no máximo alguns meses, eu deixarei a mansão Yun. E, a partir de então, cada um seguirá seu caminho. Yun Aotian assentiu. É bom que pense assim. Isso me deixa tranquilo. Quando você pretende voltar para a seita Kinkuan? Você balançou a cabeça. Não pretendo voltar por enquanto. De qualquer forma, sou apenas um discípulo comum. Não tenho qualificação para participar da grande competição da seita interna. Ao ouvir isso, nos olhos de Yun Aotian, um leve desdém brilhou. Ouvi dizer que o requisito mínimo para os discípulos da seita interna da seita Kinkuan é o primeiro céu do reino Tiangan. Então, você ainda não rompeu para o reino Tiangan? Você sorriu e não discutiu. O corpo sagrado ancestral é o sistema mais forte do mundo. Contanto que você não queira se expor. Basicamente ninguém pode ver através do seu corpo. A menos que a diferença de força seja muito grande. Obviamente Yun Aotian não percebeu seu verdadeiro reino. Yun Aotian desprezou interiormente. Não preciso da preocupação do mestre da família Yun. Yun Aotian estava um pouco confuso. Mas de repente, algo lhe ocorreu. Yunzi agora está tecnicamente executando uma missão da seita. Ela precisa enfrentar diretamente a ameaça da dinastia Xuan Yuan. É muito provável que a seita Kinkuan tenha imbuído nela uma poderosa aura protetora. É normal que Xuan Yuan tenha sofrido uma derrota silenciosa. Depois de entender isso, Yun Aotian te lembrou. O príncipe de Zenan sempre protege seus subordinados. Ele foi para a cidade imperial recentemente e não tem tempo para se preocupar com isso. Mas quando ele voltar e souber disso, imagino que não deixará barato. Cui disse. Yun Aotian disse uma frase. E se virou para sair. Você não levou essas palavras a sério. Você não ficará na mansão Yun por muito tempo. Talvez o príncipe de Zenan nem tenha voltado. Quando você já tiver deixado a cidade de Yunxiao, você saiu para passear pela cidade por um tempo. Quando você voltou, você encontrou Yunzian de frente. Seu rosto estava gelado, cheio de descontentamento. Onde você foi? Procurei você por toda parte e não consegui encontrar. Daqui para frente, se quiser sair, deverá primeiro informar o administrador-geral da mansão Yun. Ao ouvir isso, você sentiu uma forte dor de cabeça. Mulher, você não está enganada? Eu não sou um servo da sua mansão Yun. Para onde eu vou? Isso é da sua conta? Yunzian bufou friamente. Estou fazendo isso para o seu próprio bem. Já que você não aprecia, então finja que eu não disse nada. Mas tenho uma coisa para te lembrar. O sétimo príncipe da dinastia Xuan Yuan está vindo para a cidade Yunxiao. Ele é um mestre do reino Gui Yuan. Você ponderou por um momento. A cidade Yunxiao agora se tornou um campo de batalha entre a seita Kinguan e a dinastia Xuan Yuan. É óbvio que você já está no olho do furacão. Se eu não estiver enganada, o sétimo príncipe definitivamente está vindo atrás de você desta vez. Yunzian viu seu silêncio e zombou. Eu te aconselho a voltar para a seita Kinguan o mais rápido possível, para não acabar em uma derrota miserável e envergonhar o clã Yun. Você olhou para ele com desdém. Eu não sou do clã Yun. A reputação do clã Yun não me diz respeito. Se você está entediado e sem nada para fazer, gaste mais tempo cultivando. Não fique pensando em coisas inúteis o dia todo. Sem entrar no reino da visão do vazio, você ainda se atreve a se considerar um gênio? Depois de dizer isso, você simplesmente continuou andando. Ao ouvir suas palavras, Yunzian ficou furioso em seu coração. Como um filho abençoado do céu, ele sempre foi elogiado pelas pessoas. Quando ele foi tão desprezado?
Estamos noivos nominalmente, equivalente a meio membro do clã Yun. Por que não seria? Além disso, que direito você tem de me repreender? A diferença de força entre nós é como o céu e a terra. Depois de dizer isso, uma aura poderosa emanava de seu corpo. Ondas furiosas te atingiram com violência. No entanto, você não percebeu nada e continuou caminhando tranquilamente, aparentemente sem ser afetado. Pare! Yun Xian ficou ansiosa e se moveu rapidamente para te alcançar. Ela colocou a mão no seu ombro, mas assim que tocou, percebeu que algo estava errado. Uma poderosa força de repulsão surgiu de repente. Ela gemeu, como uma pipa com a linha cortada, e foi arremessada para trás. Você estava certo. A diferença de poder entre nós é realmente abismal. Você disse levemente, e foi embora sem olhar para trás. Raiva contida. Yun Xian levantou-se furiosamente, e ainda queria atacar novamente, mas de repente sentiu uma forte dor no peito, e não conseguiu evitar vomitar um bocado de sangue. Yun Xian estava incrédula. Você não passa de um discípulo comum da seita Qingguan. Como é possível ser tão forte? Ele já está no auge do terceiro nível do reino Tiangang. E, no entanto, não tem poder para resistir. Será que esse poder da alma está no reino Dongwu? Será que ele é um gênio escondido da seita Qingguan? Ele pareceu pensativo, calculando secretamente em seu coração. A humilhação de hoje será lembrada por enquanto. No máximo, em meio mês, eu certamente entrarei no reino Dongwu, com o meu poder de combate do corpo espiritual gelo profundo. Então será a hora de me vingar. Nos dias seguintes, você sonha todos os dias em retornar ao reino do vazio supremo, absorvendo o poder do vazio supremo. Sua cultivação aumenta de forma constante, mas quanto mais avança, mais lenta se torna a velocidade de aprimoramento. Você gastou 5 dias apenas para romper para o 4º nível do reino Dongwu. Neste dia, você acabou de sair do reino do vazio supremo. De repente, sentiu uma aura especial. Na direção noroeste, há uma coluna de energia, erguendo-se diretamente para o céu, diretamente para as nuvens. Isso é alguém rompendo para o reino do vazio profundo. Sua expressão facial mudou ligeiramente. Essa mulher, Yun Xian, realmente tem talento. Não é de admirar que seja tão arrogante. Não demorou muito para que a imagem desaparecesse. Logo depois, um servo veio relatar. Yun Altian e sua filha querem te ver, você ri interiormente. Essa Yun Xian não está impaciente para se vingar, certo? Dentro do grande salão da mansão Yun Altian está sentado no alto. Yun Xian está de pé de um lado, com um olhar frio. Ela acabou de romper para o reino do vazio profundo. Seu corpo inteiro é como uma espada recém-descoberta, com uma ponta afiada exposta. A mansão Yun ganhou outro reino do vazio profundo. E Yun Xian é tão jovem. Seu futuro é ilimitado. Pai e filha estão cheios de confiança no futuro da família Yun. Neste momento, sua energia e espírito atingiram o auge. Naturalmente, eles exalam a majestade de um superior. Yun Altian sorri amplamente. Irmão Mu, o motivo de te chamar aqui hoje é... Há 2 coisas principais. Imagino que você já saiba. Xian acabou de alcançar o reino da visão do vazio. Esta é uma grande alegria. Estou me preparando para banquetear convidados de todos os lados. Um grande banquete de 3 dias. Haverá muitas coisas para fazer então. Xian pode não conseguir cuidar de tudo sozinha. Se você não tem nada para fazer, ajude a receber os convidados. Ao ouvir isso, você responde sem pensar. Eu não tenho tempo. Procure outra pessoa. A expressão de Yun Altian se torna desagradável ao ouvir isso. Já que você tem objeções, então vamos deixar este assunto de lado por enquanto. A segunda coisa. O 7º príncipe já chegou à cidade Yunxiao. Hoje ele virá à mansão Yun para uma visita. A seita Qinquan e a dinastia Xuanyuan não vão recuar na questão da jurisdição sobre a cidade Yunxiao. Não vão recuar. Desta vez, o 7º príncipe pode desafiá-lo diretamente. Eu te aconselho a não oferecer resistência desnecessária. Apenas admita a derrota, para não se humilhar demais. Você não aguenta ouvir mais. Friosamente. Yun Altian, de que lado você está afinal? Porque está sempre ajudando o Império Xuanyuan a falar? Será que você quer morder a mão que te alimenta? Ancião Lin. Isto é a mansão Yun. Preste atenção nas suas palavras. Yun Xian avançou lentamente.
sem esconder sua própria afiação. A cada passo que dava, seu ímpeto aumentava. Você não percebe nada. Com uma expressão de calma e leveza. Por acaso eu disse algo errado? Já que a mansão Yun se tornou um pau-mandado da seita Qingguan, deve ter a consciência de um pau-mandado. Se quiser dar ordens ao mestre, isso é buscar a própria destruição. Yun Aotian ficou furioso. Que audácia! Ele se levantou bruscamente, olhando fixamente para o espaço do vazio. Sua expressão permanece inalterada. O quê? Acertei em cheio? Está furiosa de vergonha? Yun Aotian franziu ligeiramente a testa. Sob sua pressão, você ainda consegue manter a compostura. Isso pegou um pouco de surpresa. Essa peça que a seita Qingguan planejou, será que tem um significado mais profundo? Yun Aotian tem um respeito inexplicável pela seita Qingguan. Mas agora, ser chamado de lacaio. Como pode suportar? Não fique falando bobagens. Yuao e a seita Qingguan são apenas parceiros. Não pense que, por ter o apoio da seita Qingguan, pode ser imprudente. Você bufou friamente. Pelo seu tom de voz, parece que está muito insatisfeito com a seita Qingguan. Sendo assim, vamos cancelar o noivado hoje mesmo. Rompimento total. Assim que essas palavras foram ditas, o salão principal mergulhou em silêncio instantaneamente. Depois de um bom tempo, o talento de Yuan não tem expressão? Este assunto não pode ser decidido por mim ou por você. Para ser sincero com você, Yuan realmente concordou com o casamento por causa da pressão. Para concordar com o casamento, originalmente, eu planejava aceitar. Você acha que eu concordaria com um discípulo se casando com minha filha? Isso é simplesmente humilhar a mansão Yun. Você entendeu? Então você se sente reprimido e quer se render à dinastia Xuan Yuan. A expressão de Yun Aotian mudou. A mansão Yun não se renderá à dinastia Xuan Yuan. Mas é impossível que a seita Qingguan queira que a mansão Yun seja bucha de canhão. É absolutamente impossível. Você acena com a cabeça. Então, você quer ser um oportunista? Indo para o lado que está ganhando. Vendo que seu pai estava perdendo a compostura. Yun Ziyan mudou de assunto diretamente. Irmão Lin, eu te avisei agora mesmo, para prestar atenção nas suas palavras. Mas você me ofende repetidamente. Você realmente acha que a mansão Yun é fácil de intimidar? Transformação. A aura explodiu repentinamente. Uma aura fria emanou de seu corpo. Imediatamente, a temperatura ao redor caiu drasticamente. Flocos de gelo se condensavam constantemente no vazio. Os olhos de Yun Aotian se iluminaram. Condensação de gelo no vazio. O corpo espiritual de gelo profundo é realmente extraordinário. Depois de atingir o reino do vazio penetrante, finalmente dando as boas-vindas a uma grande explosão, uma filha do céu como essa, apenas um gênio nobre de Xuanzhou tem qualificação para se tornar seu parceiro Dão. Eu devo fazer uma viagem à seita Qingguan o mais rápido possível, para cancelar este casamento. Originalmente, ele não ousava fazer isso, mas hoje o sétimo príncipe veio visitar, com a intenção de cooptar. Isso lhe deu mais opções. Yun Ziyan, você quer agir? Você sente uma aura de gelo vindo nitidamente, querendo penetrar seu corpo. Mas assim que toca em seu corpo, é repelida. O olhar de Yun Ziyan cintila levemente. Você realmente consegue resistir à minha aura de gelo? Parece que você realmente está no reino da visão do vazio. Não é à toa que conseguiu me derrotar da última vez. Ao ouvir isso, a expressão de Yun Aotian se contrai ligeiramente. Quando foi que Ziyan foi derrotada por esse garoto? Será que você é o gênio que a seita da Fonte Clara está cultivando secretamente? Nesse momento, para resistir à aura gelada, você já revelou ligeiramente sua própria aura. É de fato, sem dúvida, o reino da visão do vazio. Você realmente não aprende. Será que quer apanhar de novo? Yun Ziyan zomba friamente. Da última vez, você apenas se aproveitou da vantagem de um nível superior. Agora que entrei no reino da visão do vazio, sou invencível no mesmo reino. Eu perdi para você por um único movimento. Ao ouvir isso, você imediatamente se sente irritado. Você é discreto, mas isso não significa que não tenha temperamento. Venha, tente me derrotar com um golpe. Yun Ziyan deu um grito delicado. Os cones de gelo dançantes se reuniram rapidamente em um só lugar. Em um piscar de olhos, condensou-se em uma flecha de gelo brilhante e fria, disparando uma flecha em sua direção.
Onde a flecha de gelo passa, congela tudo. Flecha de luz fria da alma de gelo. Esta é a técnica marcial de herança de nível celestial da mansão Yun. O ar frio se transforma em flecha, o poder é imprevisível. Yun Ziyan usa o movimento definitivo, aparentemente querendo decidir a vitória ou a derrota com um único golpe. Você sorri levemente. Uma aura poderosa surge repentinamente do seu corpo. Aqueles que romperam o corpo e vieram. O ar frio reverteu em um instante, chocando loucamente as 4 paredes. Esta é a sua força? Não é nada demais. Yun Altian ficou chocado. Após a explosão de sua aura, o verdadeiro nível de cultivo não pode mais ser escondido. Reino do triplo céu do vazio penetrante. Quase desabou o salão principal. Este jovem realmente tem tal força. Yuao acenou com a grande mão para proteger o salão principal. Ainda calmo e sereno. Embora Ziyan esteja apenas no primeiro nível do reino da Void Transcendem, com o corpo espiritual de gelo profundo e as habilidades marciais de nível celestial, lutar além do próprio nível não é problema. Mesmo que não consiga vencer, deveria conseguir permanecer invencível. No entanto, no segundo seguinte, sua expressão facial mudou drasticamente. Você não tem nenhum movimento extravagante. Apenas um soco simples. Onde quer que a aura do punho vá, o ar explode. A flecha de luz glacial da alma de gelo também foi violentamente explodida em inúmeros fragmentos de gelo que se espalharam em todas as direções. Sob a atração do Qi, Yun Ziyan sofreu reação imediata. Um bocado de sangue jorrou. Seus olhos cheios de descrença. Seu ataque mais forte, do qual se orgulhava, na verdade, desmoronou ao primeiro contato. Mas ele não teve tempo para ficar chocado. Porque aquele punho terrível estava vindo em direção ao seu peito, de uma forma devastadora. Yun Ziyan soltou um grito miserável. O corpo bateu pesadamente na parede do salão principal. Yun Altian ficou chocado e pálido. Apressou-se para injetar secretamente energia nas costas de Yun Ziyan, injetando lentamente o verdadeiro Qi, para estabilizar a lesão. Com um olhar de desdém em seu interior. Yun Ziyan, você está certo. Para derrotá-lo, realmente só preciso de uma semana. Ziyan ficou tão irritada que cuspiu outro bocado de sangue. E desmaiou. Depois de romper o reino do vazio, ele estava originalmente cheio de confiança, prestes a competir com os talentos do mundo. Mas não esperava que, antes de sair de Yunfu, já sofreria uma derrota miserável. Ele simplesmente não conseguia aceitar. Yun Altian levantou-se com uma expressão sombria. Mulher, você está cortejando a morte. Depois de dizer isso, ele se aproximou de você passo a passo. Sua aura se elevava cada vez mais, oprimindo o vazio, fazendo tremer. Você imediatamente sentiu uma pressão invisível e perigosa vindo através do ar. É esse o poder de um cultivador no reino da origem retornada? Você canaliza o Qi verdadeiro dentro do seu corpo e permanece parado, sem recuar um passo. Parece que o reino da origem retornada não é grande coisa. Nesse momento, você percebe profundamente o quão poderoso é o corpo sagrado da era primordial. A expressão de Yun Altian muda ligeiramente. A supressão do reino realmente não funciona? No entanto, um reino do vazio perfurado é apenas um reino do vazio perfurado. Um brilho severo brilhou em seus olhos. Ele estava prestes a agir, quando, de repente, do lado de fora do salão principal, soou uma voz grossa. Yun Altian. Que prestígio! Será que você sabia que este príncipe estava vindo? E estava se preparando para me dar uma recepção fria? Os movimentos de Yun Altian estagnaram. Seu olhar varreu a entrada do salão principal. Ele viu um jovem de túnica roxa, entrando no salão principal com passos poderosos. Então é o 7º príncipe em visita. Este velho falhou em recebê-lo adequadamente. Yun Altian retirou sua aura. Forçou um sorriso fraco. Essa pessoa é justamente o 7º príncipe, Shui Yuanyao. Atrás dele, também seguia Shui Yuanyao, filho do príncipe de Zena. Ele não prestou atenção em Yun Altian. Seu olhar percorreu rapidamente o local. Sua atenção foi instantaneamente atraída por Yun Ziyan. Ele encarou aquele rosto incrivelmente belo. Um brilho de admiração passou por seus olhos. Ziyan, você está ferida? Shui Yuanyao, que estava atrás, vendo Yun Ziyan naquele estado, imediatamente correu até ela, mostrando preocupação e cuidado. Irmão Mu, foi você quem fez isso? Os olhos de Shui Yuanyao se voltaram para você, afiados.
olharam para você. Então você é o irmão Mu. Parece que este príncipe chegou no momento certo. Yun Aotian, você estava tentando matar o herdeiro agora há pouco? Então, ataque. Contanto que o herdeiro morra. Mesmo que você preste um juramento de lealdade. No futuro, Yun Hu será uma força subordinada da dinastia imperial Xuan Yuan. A expressão de Yun Aotian era incerta. Ele realmente quis te matar agora há pouco. Mas foi apenas no calor do momento. Agora que se acalmou. Como ele ainda ousaria agir? Se você morresse em suas mãos, a seita Qingguan certamente ficaria furiosa. Apenas enviar um Nirvana Helm seria suficiente para destruir Yun Hu. Vendo isso, a expressão da imperatriz viúva Xuan Yuan afundou. Como assim? Você não ousa matar? Se você escolher a seita Qingguan, então você será um inimigo da dinastia imperial Xuan Yuan. É melhor você pensar cuidadosamente. Yun Aotian cerrou os punhos. Seita Qingguan e dinastia imperial Xuan Yuan. Não importa qual lado ele escolha. Yun Hu corre o risco de ser destruído. Ser fraco é o pecado original. O mundo dos 5 caminhos é tão cruel. Originalmente, ele era a favor da seita Qingguan. Porque a seita Qingguan está muito perto da cidade Yunxiao. E tomou a iniciativa de propor um casamento. Mas a seita Qingguan enviou depois um discípulo comum para se casar com a filha dele. Isso claramente significa que eles querem que Yun Hu seja bucha de canhão. Então ele quis se inclinar para a dinastia Xuan Yuan. Mas agora ele descobriu sua força. É muito provável que você seja um gênio, secretamente cultivado pela seita Qingguan. E recentemente, há rumores circulando na seita Qingguan, dizendo que você é a pessoa escolhida pessoalmente pelo Venerável da Terra para o noivado. Antes, ele apenas ouviu e descartou com um sorriso. Não levou a sério. Como um Venerável da Terra se importaria com esses pequenos assuntos? Mas agora, vendo sua força, sua respiração ficou ligeiramente acelerada. Se você realmente tiver uma conexão com o Venerável da Terra da seita Qingguan, e Yun Hu agarrar essa perna grossa, não estaria prestes a ascender aos céus num piscar de olhos? O coração de Yun Aotian está em chamas. Mas na superfície ele permanece impassível. Sétimo príncipe, Yun Hu é apenas uma pequena família. Não quer se envolver na disputa entre a seita Qingguan e a dinastia Xuan Yuan. Nesse momento, ele já estava um pouco inclinado. Apenas não ouso demonstrar, para evitar atrair desastres imerecidos. A imperatriz viúva Xuan Yuan soltou uma risada fria. Você quer se proteger sendo cauteloso. Isso é impossível. Hoje você deve fazer uma escolha. Já que você não consegue se decidir. Deixe-me te ajudar então. A imperatriz viúva Xuan Yuan se inclinou e caminhou até você. Ela te examinou de cima a baixo. Ouvi dizer que você bateu em Xuan Yuan desrespeitando a família imperial. Como você quer morrer? Não morrer é uma opção? Eu vou embora agora. E nunca mais voltarei à mansão Yun. Você sabe que depois que o sétimo príncipe aparecer, a seita Qin Xuan e a dinastia Xuan Yuan entrarão em guerra. Você já decidiu que depois de escapar hoje, vai deixar a mansão Yun e fugir para longe. A imperatriz viúva Xuan Yuan ficou surpresa, e então começou a gargalhar. Afinal, é alguém que tem medo da morte. Que inútil. Não vale a pena eu, o príncipe, me mover. Depois de dizer isso, ele olhou para Xuan Yuanyao. Você não quer se vingar? Venha e faça isso. Xuan Yuanyao ficou muito feliz. Mas ele tinha autoconsciência. Eu não sou páreo para ele. Quebre os membros dele primeiro. E então eu me vingarei. A imperatriz viúva Xuan Yuan olhou para Xuan Yuanyao. Olhou para Xuan Yuanyao. Você vai quebrar seus próprios membros? Ou você quer que eu faça isso? Você estava calmo. É realmente necessário? Eu sou uma pessoa que ama a paz. Odeio resolver problemas com força. Pare de falar bobagens. Já que eu, o príncipe, vim. Não planejo deixar você voltar vivo para a seita Qingguan. Eu quero esta cidade Yunxiao e a dinastia Xuan Yuan. Eu disse. Então não há nada que possamos fazer. Você suspirou. De repente, você deu um soco. O poder tremendo comprimiu o ar, condensando em um punho translúcido, e arremessou em direção à imperatriz viúva Xuan Yuan. A imperatriz viúva Xuan Yuan sentiu suas flutuações de aura, e sorriu com desdém. Quarto nível do reino do vazio penetrante. Sua força não é ruim. Já tendo entrado no segundo nível do reino do retorno à origem, ele estava cheio de confiança, sem se esquivar ou evitar.
Estendeu a mão descuidadamente para agarrar. Mas assim que sua palma tocou aquele punho translúcido, de repente, o espaço tremeu violentamente. Sua expressão mudou drasticamente, querendo se esquivar. Mas já era tarde demais. Bum! Apenas um estrondo ensurdecedor foi ouvido. A imperatriz viúva Xuanyuan voou para trás por mais de 10 metros, caindo diretamente como uma abóbora rolando. As coisas aconteceram muito rápido. Todos não tiveram tempo de reagir. Todos ficaram atordoados por um momento. A imperatriz viúva Xuanyuan ficou furiosa de vergonha e gritou furiosamente: "Esta imperatriz vai te suprimir." Ele levantou a mão e deu um tapa. A aura do segundo nível do reino da origem retornada se derramou, manifestando uma sombra de dragão gigante no ar. A aura da sombra do dragão transbordava. O grande salão do Palácio Yun se desintegrou em um instante. Este foi o ataque mais forte que ele lançou com todas as suas forças. A expressão de Yun Aotian mudou drasticamente. Esta é uma técnica marcial de nível sagrado. Grande palma do dragão celestial poderoso. Ele agarrou o ombro de Yun Ziyan e recuou rapidamente. Sua expressão ficou solene, apenas sentindo-se preso por uma poderosa coerção. Incapaz de escapar. Venha então. Quem tem medo de quem? Um brilho frio brilhou em seus olhos, estimulando loucamente o verdadeiro Qi dentro de seu corpo. Ele deu um tapa no ar. Uma impressão de mão de 100 metros rapidamente apareceu no ar. Técnica marcial de nível terra. Mão que cobre o céu. Até mesmo a imperatriz viúva Yuan começou a encolher. Ele sentiu o poder divino ilimitado da mão que cobre o céu. Um pressentimento inexplicável surgiu em seu coração. Mas ele não teve tempo para pensar muito. A palma do dragão celestial poderosa já havia colidido. Os dois lados revelaram algo chocante. A mão que cobre o céu esmagou com força. Aquela sombra de dragão resistiu apenas por um instante. Então explodiu estrondosamente. Um lamento de dragão ecoou vagamente pelo céu e pela terra. A imperatriz viúva Xuanyuan estava incrédula. E aquela terrível impressão da mão que cobre o céu, depois de estilhaçar a sombra do dragão, não se dissipou. Em vez disso, continuou a golpeá-la. Ruim. A imperatriz viúva Xuanyuan se virou e fugiu. Mas antes que pudesse correr muito, a mão que cobre o céu já estava sobre sua cabeça. Ela mobilizou toda a sua energia espiritual para resistir, mas ainda assim explodiu instantaneamente em uma névoa de sangue por todo o céu. Todos no local ficaram boquiabertos. Um reino do vazio destruidor matou um reino do retorno à origem com uma palma. E também o transformou diretamente em pó. Se não tivessem testemunhado com seus próprios olhos, quem ousaria acreditar? Xuanyuan finalmente voltou a si. Assustado, cambaleou e caiu no chão. Como você ousa? Sua voz tremia. Da última vez que foi facilmente derrotado. Ele sabia que você era forte. Mas, de forma alguma, ele imaginou que você seria tão poderoso. Você o quê? Você também deveria morrer. Você socou com um punho. E Xuanyuan explodiu em uma bagunça de restos mortais no chão. E um Aotian estremeceu por todo o corpo. E seus olhos mostraram um traço de medo ao olhar para você. Esse método de explodir as pessoas logo de cara é realmente muito brutal. Você matou 2 pessoas seguidas, mas sua expressão permaneceu calma. Vocês se cuidem. Você olhou para Yun Aotian. E então voou para o céu. Você sabe que Xuanyuan não veio sozinho. Há também um protetor do reino Tongtian. Ele está atualmente na mansão do príncipe Zena. Originalmente, o 7º príncipe deveria ter morrido nas mãos de Ling Feng. Agora você fez o que Ling Feng deveria ter feito. A trajetória dos eventos já sofreu mudanças gigantescas. Isso é o que chamam de gênio incomparável, não é? A seita Qinguan realmente merece ser uma grande seita da época. Talentos discípulos surgem um após o outro. Não é à toa que pôde ser transmitida por 10.000 anos e ainda é forte. Ziyan, o 7º príncipe e Xuanyuan morreram na mansão Yun. A dinastia Xuanyuan certamente se vingará. Você irá imediatamente para a seita Qinguan, para evitar o centro da tempestade temporariamente. Yun Ziyan hesitou um pouco. Não é uma boa ideia, né? Se eu buscar refúgio na seita Qinguan agora, como vou cancelar o noivado mais tarde? Falando nisso, de repente, ele pensou em algo. Com certeza, Yun Aotian disse. Quem disse que íamos cancelar o noivado? A força da espada varre tudo. Mesmo os 7 orgulhosos de Xuanzhou. Neste nível dele,
É impossível ter um poder de combate tão poderoso. Ele definitivamente não é uma pessoa comum. Talvez ele seja definitivamente da seita Qinguan, um gênio a ser cultivado com prioridade. Pode até ser um discípulo direto do Venerável da Terra. Yunxian sentiu um calafrio no coração. Pensando em sua força normal, ela sentiu que não era impossível. Pai, posso ir para a seita Qinguan em busca de proteção, mas temo que a dinastia Xuanyuan vingue-se do clã Yun. Como você vai lidar com isso? Não se preocupe. Eu vou bloquear a notícia, para que a notícia da morte do sétimo príncipe e dos outros dois não se espalhe tão rápido. Você precisa ir o mais rápido possível para a seita Qinguan e pedir que enviem especialistas para testemunhar no clã Yun. A dinastia Xuanyuan e a seita Qinguan já estão em conflito. E agora você e o irmão Mu ainda têm um contrato de casamento. A seita Qinguan certamente não vai ignorar isso. Logo, Yunxian chegou à seita Qinguan. A notícia que ela trouxe foi relatada em todos os níveis. Finalmente chegou até o sétimo ancião, Motian. O que você está dizendo? Mujia ter matado Xuanyuan é ótimo demais. Motian estava um pouco incrédulo. Se bem me lembro, na última vez que nos encontramos, você era apenas aquele garoto que tinha acabado de entrar no reino do imperador. Teve alguma aventura extraordinária recentemente? Há algo estranho nisso. E o Lorde Imperador parece estar observando esse garoto secretamente o tempo todo. Claramente, há algo em comum nele. É melhor conversar com o líder da seita sobre isso. Logo, o líder da seita, Gu Jianfen, também recebeu a notícia. Então, ele foi até a caverna onde Jiang Qingjian estava em reclusão e relatou tudo. Depois de um bom tempo, a voz de Jiang Qingjian saiu de dentro da caverna. A qualquer custo, traga Mujia de volta. Gu Jianfen sentiu um choque no coração. O que acontecerá com a dinastia Xuanyuan em seguida? Definitivamente te caçarão por todo o mundo. Uma batalha certamente romperá nessa jornada. E o Venerável da Terra realmente disse que iria trazer você de volta a qualquer custo. Isso significa que, mesmo que isso signifique uma guerra total com a dinastia Xuanyuan, eles garantirão que sua vida esteja segura. Gu Jianfen então se curvou para a caverna e partiu apressadamente. Dentro da caverna, Jiang Qingjian franziu a testa. Aquele cara realmente é um criador de problemas. Mas ser capaz de matar um reino de retorno à origem. O corpo sagrado primordial realmente tem um poder de combate incomparável. Mas logo sua expressão mudou. Errado. Esse garoto matou pessoas. Mas não retorna à seita Qinguan. Será que ele está pensando em desertar da seita? Nem pense nisso. Assista-me enquanto eu pessoalmente capturo você e o trago de volta. Jiang Qingjian fechou os olhos suavemente. A percepção penetrando o vazio. A uma velocidade de 100 milhas em um instante. Espalhando-se por todos os lados. Ao mesmo tempo, 800 li ao norte da cidade Yunxiao. 100 metros abaixo do solo da floresta desolada. Você está sonâmbulo no vazio, completamente imóvel. A percepção de Jiang Qingjian notou algo estranho. Contornando uma grande árvore que duas pessoas abraçam. Descendo em espiral. Este lugar deve ser seguro. A seita Qinguan está no sul. Ninguém imaginaria que eu fugiria para o norte. He. Jiang Qingjian ouviu o murmúrio de sonho há muito perdido. Um leve sorriso involuntariamente apareceu no canto de sua boca, usando o grande sonho da eternidade para ouvir silenciosamente. Eu quero ouvir o que você vai dizer desta vez. Tu Van Li, o protetor do sétimo príncipe, provavelmente está me perseguindo agora. Essa pessoa está no reino Tongtian. Mais tarde, na batalha da destruição da seita Qinguan, ele matou muitos discípulos da seita Qinguan, 9 grandes legados da seita. Ele sozinho massacrou 5. Até mesmo o primeiro gênio da seita, Ling Tian, também morreu nas mãos dele. Devemos ter o máximo de cuidado. Ao ouvir isso, a expressão de Jiang Qingjian se tornou sombria. Este padrão está relacionado à destruição da seita Qinguan. Um mero reino Tongtian não pode abalar a seita Qinguan. Será que o instigador é a dinastia Xuanyuan por trás dele? Sendo assim, hoje eu matarei aquele padrão. Os olhos de Jiang Qingjian revelaram intenção assassina. Justamente quando ela queria continuar ouvindo, ela percebeu que você foi repentinamente despertado. Ao mesmo tempo, ela sentiu uma aura se aproximando rapidamente de longe. Irmão Mu, você não pode escapar. A pessoa ainda não estava perto,
mas gritou em voz alta. A floresta selvagem em Xixi foi abalada e tombada. Em seguida, uma energia de espada caiu. A terra se abriu, desmoronando e se desintegrando. Você sabe que foi exposto. E sua expressão mudou imediatamente. Você não ousou ficar. E imediatamente rasgou o vazio, teletransportando-se 50 quilômetros. O padrão zombou. Até que corre rápido. Mas não adianta. Sua figura era como um raio branco. Fugaz. Um mestre Tongtian, em um instante, pode percorrer centenas de quilômetros. Você acabou de completar uma translação. E nem teve tempo de respirar, quando sentiu o outro se aproximando rapidamente. Assustado, você lançou novamente a técnica do vazio. Mas não importa como você escape. O outro sempre consegue alcançá-lo rapidamente. O sentido espiritual de um mestre Tongtian pode cobrir centenas de quilômetros. E sua técnica do vazio está apenas começando. No máximo, você só pode se deslocar 50 quilômetros. É impossível escapar do rastreamento. Quando você lançou a técnica do vazio pela 7ª vez, e foi alcançado, você sabia que não podia escapar. Você simplesmente parou, com uma expressão determinada no rosto. O outro parou imediatamente, olhando para você sombriamente. Garoto, por que não está correndo? Como ousa matar o 7º príncipe? Vou te fazer em pedaços. Espere, o padrão não se importa. Estendendo a mão para agarrar o vazio, o espaço se distorce como ondas revoltas, indo em sua direção. Seu coração dispara. Não dizem que os vilões morrem por falar demais? Por que esse cara não fala besteira? Você sente o perigo extremo. Você rapidamente usa a técnica do vazio para escapar, mas descobre que o espaço ao redor está instável, incapaz de se fundir rapidamente ao espaço. Vou arriscar tudo, observando as ondulações espaciais varrendo. Sua energia espiritual explode por todo o corpo. Nesse momento, você ouve um som nítido. O espaço à frente de repente se abre. Um braço branco e delicado se estende, agitando-se levemente. As terríveis ondulações espaciais desaparecem instantaneamente. Ao ver isso, o padrão fica assustado. Quem é você? Ele olha fixamente para aquele braço branco, com o rosto cheio de cautela, apenas para ver aquele braço acenar levemente novamente. Uma leve brisa passou. A expressão na imagem congelou. Em seguida, o corpo se estilhaçou como vidro, transformando-se em miríades de minúsculas partículas que se fundiram no vazio, sem deixar o menor vestígio. Um especialista no reino Tongtian foi morto com um único golpe. Você ficou completamente atônito. Volte comigo. De repente, uma voz etérea soou, carregando uma majestade suprema, tornando impossível resistir. Seu coração estremeceu. Quem é? Jiang Qingjian? Jiang Qingjian bufou friamente. Audacioso! Como ousa chamar o nome desta imperatriz diretamente? Aquele braço que surgiu no ar, ignorando a distância espacial, agarrou para baixo. Você sentiu o espaço ao redor do seu corpo confinado, incapaz de se mover nem um pouco. No entanto, neste exato momento, outra voz grave soou, cada palavra ressoando pelo céu e pela terra como um tambor trovejante. Jiang Qingjian. Você viu de novo. Xuan Yuan, Qin Kang. Jiang Qingjian ficou extremamente surpresa. Seu braço parecia estar preso por uma força invisível. Ficou parado no ar. Sua expressão mudou novamente. Xuan Yuan Qin Kang é o governante da dinastia Xuan Yuan. Uma figura tão importante realmente veio para te caçar. Mas você matou o filho dele. Parece normal que a outra parte o persiga pessoalmente. Agora eu me pergunto se Jiang Qingjian será capaz de detê-lo. A vida desse garoto realmente está em perigo.